Passando aqui mais uma vez para deixar uma palavra de Deus que venha abençoar a vida de todos os que vão ouvir essa palavra nessa tarde, em nome de Jesus. Eu vou deixar um versículo no livro de Gênesis, capítulo de número 26, e o versículo de número 4 e o 5. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha voz, quando guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e a minha lei. Esse texto fala de Isaac, quando Deus disse a ele que não descesse para o Egito por causa da fome. E quando ele desce ali para o Egito, Deus menciona o nome do pai dele. E uma coisa aqui que eu quero frisar, que é para a gente guardar, é a voz. Deus disse que Abraão ele seria bendito, abençoado entre todas as famílias da terra, e a sua descendência toda seria bendita. Porém, todas essas coisas só aconteceram quando Abraão ouviu a voz de Deus. O primeiro passo para que o homem venha alcançar, conseguir alguma coisa, para que ele possa estabelecer aquilo que ele deseja, o que ele almeja, é primeiro ouvir a voz de Deus. A primeira coisa que aconteceu com Abraão, para depois ele guardar o mandamento, no versículo 5, os preceitos, os estatutos e a lei, a primeira coisa foi ouvir a voz de Deus. E esse é o primeiro passo para o relacionamento sadio, para que um relacionamento seja verdadeiro, é ouvir a voz de Deus. A voz de Deus, Samuel ouviu 4 vezes de uma forma audível, Samuel, Samuel. Mas hoje, não quero dizer que não tem pessoas que possam ouvir a voz de Deus audível, mas hoje muita gente, muitas pessoas escutam a voz de Deus no seu íntimo, no seu ser. E é aí onde vai começar todo o processo. Se você vai dar ouvido a essa voz, e essa voz ela vai crescer, ou se você vai reprimir essa voz achando que é algo da sua mente, da sua cabeça, dos seus pensamentos. Quando Elias estava dentro da caverna, veio um terremoto, veio um vento forte, veio um furacão. E não era a voz de Deus, mas numa brisa suave. Foi a voz de Deus. Porque a voz de Deus ela vem com humildade. Ela vem em forma de brisa. Ela vem no nosso íntimo de uma forma que parece que é coisa de nós mesmos. Será que foi Deus que falou comigo? Será que não sou eu que estou pensando muito? Mas a voz, ela vem suave. E a gente vê isso quando a gente estuda a raiz da palavra voz. A palavra voz, em hebraico, ela começa com uma letrinha chamada kuf. Kuf é uma letra que diante das outras letras ela se rebaixa, ela se humilha. Diante das outras letras ela está rebaixada, humilhada. Ou seja, ela não tenta passar à frente, ela fica na sua posição. Assim também é Deus. Deus fala com o homem e muitas das vezes Deus respeita a opinião do homem, se o homem vai querer ouvi-lo ou não. Deus fala com o homem e espera que o homem dê ouvido àquela voz. Ele não vai fazer nada mirabuloso para que aquela pessoa creia que é ele. Ele vai falar no seu íntimo.
Ele vai falar no meu íntimo, como ele fala e tem falado todos os dias. E muitas vezes a gente pensa que é coisa de nós mesmos. E essa voz, por ser mansa, no nosso íntimo, baixinha, a gente não dá muito crédito e diz é coisa de mim mesmo. Só que Jó, ele disse assim, no princípio é pequeno, mas no final se torna extremamente grande. Assim também é a voz de Deus no relacionamento. Se você deixar essa voz pequena e você deixar de lado essa coisa que é coisa da minha cabeça, que é coisa minha, e acreditar que é o próprio Deus que está falando com você, e acreditar que é o próprio Senhor que está falando ao teu coração, você vai ver essa voz ela desenvolver. E é interessante que na palavra voz, a gente vê que está lá o vav, que também está na palavra jugo, e também está o lamed. Por quê? Porque lá na palavra voz tem o vav, porque o vav é o número 6, ou seja, o número do homem, o número que representa o ser humano, a voz do divino querendo falar com o ser humano, querendo conectar-se com ele novamente, a voz do soberano querendo entrar em contato novamente com o homem. Por quê? Porque o homem perdeu essa voz quando ele saiu do Éden, o relacionamento dele diminuiu. Adão, ele via o Todo-Poderoso. Mas quando ele sai do jardim do Éden, a voz ainda continua procurando Adão. Mas se o homem conseguir acreditar que é o Deus Todo-Poderoso que fala com ele, ele vai conseguir fazer com que esse relacionamento cresça novamente. E essa comunhão, essa intimidade, ela volte a crescer. Veja quando você não conhece uma pessoa e ela fala com você algumas vezes, você confunde. Mas devido ao relacionamento se estreitando, quando a pessoa fala, você diz é fulano que falou comigo. Assim também é Deus. Talvez Ele esteja falando algo com você e você não está conseguindo compreender, entender, porque o relacionamento ainda está pequeno. Mas na medida que passar o tempo e você for alimentando esse relacionamento, você vai ver que você vai compreender quem está falando com você. E está lá a última letra, é o Lamed. Começa com o Kaf, uma letra pequena, humilde, e termina no Lamed, a maior letra do alfabeto hebraico, que se sobressai sobre as outras. Veja como Deus é tremendo. Ele diz, você vai começar pequeno, como Jó disse, mas o seu final é extremamente grande. A letra Kaf, ela tem a representação do número 100. Jesus disse que o semeador saiu semeando, a primeira semente não nasceu, a segunda não nasceu, a terceira não nasceu, a quarta caiu em boa terra, caiu em uma terra que tinha um bom coração. E naquele bom coração aquela semente cresceu. E a letra Lamed fala da compreensão do coração. Veja como as palavras de Deus são conectadas. É o coração que compreende. O Vav fala do ser humano na voz, está lá o homem, está lá o Kaf, a humilhação, e está lá o Lamed, o coração que compreende aquilo que Deus está falando. Se você abrir o seu coração, os seus ouvidos para as palavras que Deus está falando com você, a sua terra ela vai semear, como Isaac semeou em uma terra, e aquela terra produziu 100 cafés. Começou pequeno, humilde, mas com o passar do tempo cresceu. E é assim o trabalhar de Deus. Começa pequeno, ninguém dá nada, mas se a terra for boa, se o coração for bom, se o coração compreender qual é a voz que está falando, vai dar fruto, vai ter resultado. E o bonito é que Deus não desiste do homem.
Ele quer sempre falar com o homem. A Bíblia diz que Deus fala de muitas formas e de muitas maneiras. Ele está falando com você nessa tarde. Que Deus te abençoe e deixe a voz de Deus brotar, fluir no seu ser. Peça a Ele, diga: Senhor, eu não quero mais estar confuso entre o que é voz de Deus, o que é voz do homem, o que é voz da minha consciência. Alimente esse relacionamento com oração, com jejum, com meditação na palavra, e você vai ver se você não vai começar a discernir a voz de Deus. Que Deus te abençoe. Eu agradeço aos irmãos que ouviram, a todos que ouviram e foram edificados por essas palavras. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.